Boa noite a todos, bem-vindos à aula mestra. Sou contra esses anglicismos de masterclass, aula mestra, muito mais legal, muito mais chique. Brincadeiras à parte não, porque eu vou fazer brincadeira a live toda, porque senão eu não consigo aparentemente respirar, mas bem-vindos novamente, e eu vou, nesta aula mestra, dar algumas dicas, algumas orientações, alguma medida, e vou expor algumas coisas, algumas linhas centrais do curso, né, que está sendo lançado sobre a formação do imaginário. Né? Obviamente que esse curso ele tem a intenção de responder a alguns problemas e algumas dúvidas. Né? Apesar de parecer que ele não trata diretamente de determinados anseios que supostamente são mais urgentes, no final das contas, todos eles acabam estando relacionados em alguma medida. Né? Até levando em consideração as respostas, as perguntas, na verdade, que foram levantadas, né, depois da solicitação, há muitas, isso não só nas perguntas nesse momento específico, mas de acordo com a minha própria experiência, dando aulas e observando pais, crianças, etc., alguns problemas são mais ou menos recorrentes, né, em que as pessoas se sentem e se manifestam algo desorientadas a respeito do que fazer no momento da educação. Né? Alguns problemas que são razoavelmente comuns, que são excesso de telas, né, uma coisa que normalmente as pessoas estão se preocupando, o que é uma coisa boa, né? Muito melhor se preocupar com isso do que não se preocupar. Questões de dúvidas em respeito à rotina, o que fazer, né, quando a criança fica em casa há muito tempo, levando em consideração que ela tem 4, 5 horas, né, de estudo dentro da escola e as outras 20 horas ela fica ali à disposição, o que fazer com a criança. O que fazer no tempo livre, onde ela não tem nem essas 4, 5 horas, ela tem 24 horas à disposição e às vezes os pais não estão preparados para toda a energia que a criança tem a oferecer. Né? E uma coisa mais ou menos comum, que também está em alguma coisa, em alguma medida ligada à questão das telas, porque nós agora que temos acesso, a princípio, né, temos acesso a praticamente todo e qualquer conteúdo que existe na face da Terra, é justamente um problema de escolher conteúdo. Né? Antigamente o problema era encontrar conteúdo, né? Só algumas pessoas que tinham determinados livros, né, que tinham acesso a tal ou qual conhecimento, ou que podiam estudar tal ou qual coisa. Hoje esse problema foi invertido. Hoje nós temos o problema do excesso, da infinitude de informações e coisas à disposição, e é mais um problema de filtragem, né, de saber o que daquilo presta e o que não presta para oferecer, tanto para os filhos quanto para si mesmos. Né? Agora, esses problemas, eles têm algo em comum, né? Que é um problema anterior e talvez até mais importante, que é justamente a falta de domínio do processo educativo. Né? Acho que não é segredo para ninguém que quando você está diante de uma criança, né, o aspecto pedagógico educativo, se não é o principal, é um dos primordiais. Tanto que, muitas vezes, as pessoas que não tomam cuidado com o falar, com o agir, com exemplos dados, com histórias, com palavras, sempre que tem uma criança por perto, já é um chamado de atenção. Né? Normalmente, isso traz a reflexão, mesmo que uma reflexão curta e superficial, de que algo tem que ser filtrado. Algumas palavras têm que ser melhor escolhidas. Então, já existe, vamos dizer assim, um senso de responsabilidade comum diante das crianças. Nós sabemos que elas não podem ficar sujeitas a toda e qualquer exposição, a toda e qualquer influência, porque aquilo pode causar algum resultado danoso e, às vezes, até desastroso. Agora, apesar de nós termos essa clareza, né, nós não temos o ferramental necessário para lidar com essa perplexidade. Né? Muitas vezes a gente sabe que tem que tomar cuidado com a criança, mas não sabe qual cuidado a ser tomado. Tá? Não sabe nem projetar, em alguma medida, quais são os possíveis benefícios ou malefícios que a criança pode ter diante de determinada influência. Tá? Ah, isso aqui funciona porque funciona com quem eu conheço, funcionou comigo. Essa experiência que você diz que funcionou com você, você tem clareza dela de fato? Né? Vou usar o elemento das telas como ponto de partida para criar essa reflexão.
Já vi muita gente tanto ser muito crítica em relação à exposição a telas, e já vi também muita gente ser muito permissiva. No caso do permissivo, um dos argumentos que costuma aparecer com frequência é: eu, na minha infância, fiquei, por exemplo, na frente da televisão, ou joguei videogame, ou raio que parta, qualquer uma dessas alternativas, muito tempo. E hoje estou aqui bem vivo, né? É possível que isso seja verdade. Agora, você consegue mensurar como teria sido o teu processo e o teu resultado final se isso tivesse sido diferente? Às vezes pode ser melhor, às vezes pode ser pior, mas você já pensou nisso? Segundo ponto, que também é muito difícil das pessoas precisarem, essa história de fiquei à vontade diante, por exemplo, da própria televisão. Esse à vontade é à vontade mesmo? Com que frequência isso acontecia, de fato? Essa frequência é replicada na criança que está ali à sua disposição? Terceiro ponto, esta criança tem como reflexo dessa exposição os mesmos que você tinha quando estava diante dessa mesma circunstância? As pessoas são todas diferentes, reagem diferentes aos mesmos estímulos? Nem os estímulos mais são os mesmos, né? Se nós formos comparar o tipo de programa, por exemplo, que hoje está sendo oferecido à infância, junto com aquilo que foi oferecido à infância 20, 30 anos atrás, é a mesma coisa? Tem o mesmo efeito? Tudo isso são questões que têm que ser trazidas à tona diante de perguntas que são aparentemente óbvias, com presunções de resposta simples, né? Por exemplo, quando se pergunta a respeito das telas, normalmente a resposta que está sendo esperada é: precisa ficar tanto tempo, né? As crianças todas têm problemas a partir de 1 hora de uso. Isso é verdade? Em alguma medida, sim. Funciona 100% dos casos? Não necessariamente. Tudo isso tem que passar por um processo de avaliação, né? Então é justamente nesse sentido que esse curso tem alguma coisa interessante para oferecer. Por quê? Quando a gente fala de educar o imaginário, há muita expectativa, talvez errada, a respeito do que significa essa educação do imaginário. Educar o imaginário necessariamente é educar a sua capacidade de contemplar e lidar com as possibilidades. Então vamos ver aqui no caso da educação e dessas perguntas que eu apresentei, que são perguntas mais ou menos comuns. Você consegue projetar os possíveis resultados da exposição a telas? É só, isso aqui vai deixar a pessoa viciada ou não vai deixar a pessoa viciada? Tem um infinito de coisas que podem acontecer, algumas boas, outras ruins, que são todas partindo desse mesmo ponto. É difícil fazer essa projeção se você não dá mais elementos para que isso seja analisado com seriedade, com calma. Então, a educação do imaginário, ela é um processo que começa desde que nós nascemos até o dia que nós morremos, porque isso é um processo continuamente atualizado, que não é feito só e nem necessariamente, nem majoritariamente por historinhas, que a gente chama de histórias imaginativas. Ele é um processo contínuo que nós, todo momento, validamos. Todas as nossas experiências de vida, todas as nossas experiências diárias servem como corroboração contínua das imagens que nós criamos e daquilo que nós esperamos do mundo. Tá? A imaginação faz parte da realidade. Ela não é uma coisa alheia ao real. Então, nós só podemos considerar, enquanto possibilidades, aquilo que nós já temos condição de projetar enquanto realidade. Por isso é importante educar o imaginário. Quer se queira, quer não, o imaginário é mais ou menos formado em alguma medida. Agora, essa medida foi uma medida boa? Foi uma medida ruim? Foi uma medida suficiente? Tudo isso acaba repercutindo nessas mesmas perguntas. Então, por exemplo, a pessoa que está diante de uma criança que gosta muito de ficar no celular ou na televisão, o que quer que seja, não vou nem questionar como chegou a esse processo, estou já colocando no ponto em que ela está lá. Dificilmente as pessoas que se encontram nessa posição veem alternativa, porque elas não conseguem nem supor alternativa. Ele vai ficar fazendo o quê se ele não ficar fazendo isso?
Boa pergunta. Você não consegue pensar em nenhuma alternativa? Ah, eu já pedi para ele ler. Bom, é uma alternativa. Agora, tirando o aspecto específico da exposição à tela, o que significa o ato de ler? O que ele faz enquanto está diante da tela? Por que um supostamente é benéfico e o outro é supostamente maléfico? Ou vocês acham que o ato da leitura sempre vai trazer bons resultados? Se sim, por que muitas vezes isso não aparece no comportamento de quem educa as crianças? Então, tudo isso vai fazendo parte do imaginário da criança. Então, o que ela observa, o que ela percebe, o que ela vê, o que ela lembra, o que a chama atenção, tudo isso vai formando a expectativa que a criança tem do mundo. Certo? Então, várias atividades que são consideradas importantes. Vou usar o caso da leitura porque isso é uma coisa que eu já vi repetidas vezes. A leitura é uma atividade importante porque ela faz da pessoa mais inteligente, porque é uma atividade necessária que todo mundo tem que fazer. São todas respostas mais ou menos prontas para essa mesma circunstância. A criança vê essa importância? Ninguém sabe, nasce sabendo dessas coisas. Por que ela chegaria a essa conclusão? Uma das possibilidades é porque, dentro da família, ela continuamente vê os adultos lendo. É uma atividade comum, a que ele está sempre exposto. Tanto dentro de casa, como nos círculos que ele frequenta, a leitura é uma atividade comum, normal, frequente. Isso é uma dica para a criança de que esta é uma atividade que ele tem que fazer com naturalidade. Agora, numa situação onde livro é como um quadro, tá ali na parede, né, ou na estante, só para chamar atenção, para ficar bonitinho, só as cores da capa do livro que são importantes e não o conteúdo dos livros, né? Ele fica como um elemento só de decoração. A criança não vai ter estímulo de pegar e ler aquele livro, porque aquilo não está para ela como uma possibilidade real. É uma possibilidade muito pequena. Ela sabe que o livro pode ser aberto e que nele tem letras. E que essas letras formam palavras, as palavras frases, as frases formam parágrafos, e tudo isso vai formar um conjunto mais ou menos coeso de ideias que compõem uma história. Isso para ela é abstrato. Ela não vê isso acontecer de fato. E ainda no caso do ato da leitura, ele é um ato que envolve um monte de habilidades. Que quanto mais treino se tem, normalmente melhor é o resultado final que se atinge. Então, é difícil esperar que uma criança que não tem a visualização desta atividade, que não considera isso como uma possibilidade real de ação, simplesmente levantar e começar a pegar livros, tirar daí resultados bons e estimulantes e manter essa conduta continuamente. É possível acontecer? Perfeitamente possível. Mas não é o esperado. Digo perfeitamente possível, de novo, como uma demonstração imaginativa. Não importa que vocês nunca tenham conhecido uma criança que efetivamente faz isso. Há crianças que fazem isso. Como que se descobre? Você pode descobrir isso de várias formas. Você tanto pode procurar, né, e até encontrar um caso que acontece isso, se você tiver necessidade do elemento factual, como você consegue projetar isso imaginativamente com alguma tranquilidade. Se os livros existem, a criança pode pegar, ela pode se envolver com aquela leitura, e a partir dali ela cria toda uma sequência de atividades que tem a leitura como elemento central, a despeito daquilo ter exemplo dentro de casa ou não. É possível? Perfeitamente possível. É provável? Nem um pouco. Mas muita gente que está exatamente nessa situação se pergunta por que as crianças não gostam ou não têm interesse na leitura. Então, isso é justamente esse problema da educação ou da falta de educação do imaginário. Nós não fazemos nada que nós consideramos impossível. O contrário é loucura. Só quem é louco faz uma coisa que acha impossível, porque ele já está antecipando o seu fracasso inevitável. Quem que faria isso em sã consciência? Ninguém. Então, as coisas têm que ser consideradas possíveis para serem tentadas.
Aí a gente começa a entender um monte de outras coisas. Por exemplo, uma criança que está acostumada com fracassos contínuos, seja no ato de ler, de escrever, de fazer qualquer atividade que seja. A imaginação dela está sendo moldada naquele exato momento. A cada novo fracasso, aquilo é um novo dado que entra na experiência dela e que vai formando uma expectativa a respeito daquela atividade ou da própria capacidade da criança. É possível que depois de algumas dessas experiências ela conclua: isto para mim é impossível. Uma vez concluído isso, ela não tem estímulo nenhum de tentar aquilo novamente. Acabou a possibilidade dela fazer aquilo. Porque aquele ato para ela é incapaz de realizar. Então, este é o problema da formação do imaginário. Então, dei alguns exemplos no caso da criança, no caso do adulto, mas quando a gente trata de educação, a gente vê isso com bastante clareza. Por quê? Educação, a própria etimologia da palavra significa condução. Tá? Você, o educador, está conduzindo o educando para algum lugar. Presume-se, naturalmente, que você está conduzindo no lugar onde ele tem menos capacidade, ele tem menos conhecimento, mas para um lugar onde ele tem mais, certo? Agora, quem conduz tem que ter clareza da finalidade, do ponto aonde ele vai chegar. Tá? Senão é aquela história, você chega, mesmo que seja num táxi, num Uber, você fala para o sujeito, quero ir para casa. Ele fala, tá bom. Ele não perguntou onde era, mas ele sai andando. Aí uma hora ele resolve parar, fala, chegamos. Aí você fala, não, aqui não é minha casa. Ele fala, não, mas foi aqui que eu te trouxe. Parece razoável para alguém isso? Porque isso absolutamente não faz o menor sentido. Mas quando a gente fala de educação, normalmente isso é tratado desta forma. A palavra significa conduzir. Conduzir para onde? Então, a primeira coisa que eu sempre pergunto nessa circunstância de educação, eu quero educar o meu filho, quero educá-lo melhor, etc. Para onde você quer que ele vá? Essa condução tem que chegar em que ponto? E ninguém sabe. Aproveitando, é um ensejo. Falando até de uma história infantil. Alice no País das Maravilhas. Quando Alice está diante de uma encruzilhada, aparece o gato. E ela, muito feliz, pergunta para ele, gato, me diga qual o caminho correto. O gato olha para ela e fala, onde você quer chegar? E ela fala, não sei. O gato fala, ué, então qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer chegar, tanto faz. Então, quando vocês perguntam a respeito de educação, esta é uma primeira coisa importante a ser trabalhada. E ela já é uma demonstração dessa musculatura, né, da possibilidade das coisas. Quanto a tua imaginação está bem treinada? Qual é o modelo que você quer perseguir? Quando você pensa numa educação melhor, mais robusta, mais interessante, mais isso, mais aquilo, qual é o ponto? Isso tem que conduzir quem para onde? E esta condução, primeiro, é possível? Segundo, mesmo que ela seja possível, ela é desejável? Por que nós temos essa dificuldade toda? Obviamente, porque a nossa imaginação não foi treinada, mas não foi treinada por quê? Este processo que eu apresentei, ele é apresentado pronto, desde sempre. Né? Nós temos instituições que cuidam desse processo e nós aprendemos a confiar nelas. Por quê? Porque o resultado que elas oferecem sempre foi considerado um resultado aceitável ou desejável. Agora, que resultado é esse? Quando a gente fala da instituição escola, a escola ela tem toda uma metodologia pronta, um modelo, uma visualização de resultado final que ela procura atingir, que muitas vezes não está clara para a pessoa que insere a criança nesse processo. Mas, para a instituição, isso naturalmente tem que existir, porque senão ela não consegue nem fazer aferição de resultado. Funcionou neste caso? Não funcionou? A culpa foi da instituição, do método, do modelo ou da matéria-prima? Isso tudo tem que estar mais ou menos claro, senão você não consegue fazer esta
comparação, essa análise. E a ideia que todos nós, mais ou menos, nos contentamos com a educação a educação é um conjunto, né, de conhecimentos que vai dar oportunidade para a pessoa viver em sociedade de forma mais ou menos sustentável. Tem um monte de pressupostos aí. Tá? Mas, trocando em miúdos, o que isso tudo significa? Que ele é um sujeito que vai trabalhar mais ou menos bem, vai receber um salário mais ou menos razoável e não vai arranjar problema. É basicamente isso, né? A ideia que se entende por cidadão, né? Um cidadão produtivo, né? Que é o modelo que a escola se propõe a atingir. Tá errado? Não sei. Vocês que me digam. É isso que você espera do seu filho quando você o coloca, né, por exemplo, numa escola? É você olhar para ele no final desse processo, você olhar a criança crescida já, né, já é um jovem, e você olhar e falar, era exatamente isso que eu esperava de você. A escola se propõe a formar um modelo. Esse modelo é suficiente para você chegar a essa conclusão? E um outro ponto. A escola de fato consegue entregar isso? E se não, por que não? Já falei, né, no curso vocês vão ver, se não virem, eu estou falando agora, né, que a escola ela é uma instituição importante. Ela tem um papel importante a cumprir. Que seria muito melhor aproveitado se as famílias conseguissem usar isso a seu favor. Né? Agora, como a coisa foi caminhando, as famílias perderam o controle. Uma das demonstrações disso é o que eu acabei de falar, que ninguém sabe para onde está indo, então você não tem exatamente nem o que cobrar. E a escola, por sua vez, foi suprindo as lacunas que não podem existir. Alguém tinha que suprir, quem estava lá ofereceu a primeira resposta. Isso vai criando um modelo que vai sendo repetido e legado geração a geração. Tá? Para isso funcionar melhor, a gente tem que começar a responder determinadas questões importantes. Uma delas é justamente essa. De novo, problema de imaginação. Quais são as reais possibilidades do ser humano? As reais possibilidades é uma projeção, é uma expectativa. Mas essa expectativa vai definir o que você está disposto a passar ou não. Se para você, o ser humano é alguém que não tem muita possibilidade de desenvolvimento, é alguém que mal é mal, vai ter uma ou outra técnica, é aquela história de macaco amestrado, né? Ele sabe fazer umas coisinhas divertidinhas, veste uma roupinha, mas no final das contas é só bicho, óbvio que você não vai esperar muita coisa. A tua imaginação já cercou quais são os limites e você só vai trabalhar dentro daquilo que está perfeitamente alinhado com essa imagem. De novo, ninguém faz o que acha impossível. Isso tem que valer necessariamente para você, e aí vale para todo mundo. Afinal, todo mundo aqui é membro da mesma espécie. Se esta fórmula não vale para você, é interessante pensar que ela também pode não valer para os outros. Quais são, então, esses limites? Por isso é importante a leitura. Aí vamos voltar no problema da leitura. Agora eu não estou falando de criança, estou falando do adulto. Por quê? Um adulto que não conhece os limites, as possibilidades da própria condição, também não tem como ajudar ninguém a alcançar esses limites. O que o homem já fez e já produziu? Quais foram os pontos mais altos que a humanidade já chegou? Isso dá uma demonstração dessa potência, dessa capacidade. Porque, a não ser que você tenha descoberto o segredo do que faz uma pessoa genial, se é uma questão inata, ela nasceu com aquela circunstância, ela vai conseguir fazer de qualquer maneira, você não sabe se você não poderia ser essa pessoa. Você não sabe se o seu filho poderia ser essa pessoa, seu sobrinho, seu aluno. O que impede? Muitas vezes o que impede é justamente esta mentalidade de não é possível. Não é possível por quê? E aí começa a verdadeira preocupação da condução. Então,
considerando todas essas possibilidades que a humanidade já demonstrou, onde será que eu quero que a pessoa chegue? Óbvio, há muitos percalços no caminho, muitas dificuldades que podem ser enfrentadas, trabalhadas, discutidas, etc. Mas a possibilidade existe, ela vai ser trabalhada nesses termos. Qual é o problema? O problema é o contrário. Quanto menos nós esperamos, mais a régua vai sendo reduzida e, naturalmente, isso vai sendo alastrado. Porque nós temos um costume natural de nos acomodarmos dentro daquilo que é mais ou menos considerado a mediania. Não no sentido aristotélico, que nesse caso é uma virtude, mas no sentido da mediocridade. A mediocridade, ela existe porque ela é a maioria necessariamente. Tá? Por isso que a gente consegue dizer que alguém é melhor ou pior, porque existe uma média nesse termo. Agora, sempre que nós formos na acomodação, essa média naturalmente vai descendo um degrau. É este o projeto que nós temos de educação? Uma coisa facilmente verificável, é só olhar como as escolas estão lidando. Dificilmente elas conseguem manter de uma geração para outra o mesmo nível de educação. Esse nível vai descendo, por mais que muitas vezes eles aumentem o conteúdo programático. Porque o que se espera da pessoa que está ali naquele processo é cada vez menos. Porque senão você perde o aluno. Isso tem que começar a ser revertido justamente fazendo essa projeção. É possível? Perfeitamente possível. Veja o caso, por exemplo, de um filósofo, que é o John Stuart Mill. Não estou aqui entrando no mérito de se essa decisão foi uma decisão boa ou uma decisão ruim, mas foi uma decisão conscientemente tomada. O pai dele decidiu criar o representante do utilitarismo, que era a corrente a que ele pertencia, do Jeremy Bentham. Então, ele educou o filho dele para ser o grande ápice luminar do utilitarismo. E ele conseguiu. Então, aí você tem um projeto claro de ação. Ele tinha um lugar a que ele queria chegar. Ele reuniu os elementos para fazer com que ele alcançasse aquele objetivo. Com orientação, com aula, com livros. O menino pequeno já tinha lido uma bibliografia muito extensa. E ele, de fato, foi um grande representante do movimento. Aí nós temos um caso mais claro. Esses dias eu estava estudando, parece que uma outra filósofa lá. Curiosamente, eles acabam virando filósofos. Hannah Arendt. Também a mãe dela a conduziu para ter uma educação para alcançar alguma capacidade intelectual. Então, nós temos casos de pessoas que já antecipavam as possibilidades humanas e criaram os outros baseados nisso. Um dos grandes conquistadores do mundo, que é Alexandre, cujo codinome era o Grande, foi educado por Aristóteles. Certo? Ele conseguia ter grandes discussões pertinentes dentro da própria filosofia. E ele não era um sujeito qualquer. Então, ele foi educado para ser um grande homem. Então, a questão da educação é muito importante. Você consegue ver isso de inúmeras maneiras, seja de forma formal ou informal. E vou dar outro exemplo, não sei quem, né, tem esse interesse, esse gosto, etc., mas tem um seriado na Netflix onde ficam ali fofocaiada da família real inglesa, o The Crown. Né? É um seriado muito legal, já assisti um monte de episódios. A Rainha Elizabeth, num determinado momento, questiona a própria educação. Porque a educação dela era uma educação completamente diferente das outras pessoas. E ela percebia que ela não tinha meios de se conectar com os outros. Ela ficava deixada de lado. A educação dela tinha sido toda especializada para possivelmente virar governante, se as circunstâncias exigissem. E ela, no determinado momento, achou que isso não fazia sentido. Ela queria ter a educação comum também. E a partir daí, ela vai se constituir agora também como uma pessoa que entende do que está sendo tratado nos círculos comuns, além daquilo que ela foi preparada para fazer. Então, a educação, nesse sentido, a tinha restringido, e ela sentia essa restrição.
Então a educação tem esse poder. Ela tanto pode nos dar mais liberdade, porque nos dá mais meios de ação, como ela também pode cortar esses meios de ação, justamente restringindo o imaginário. É a partir daí que você impede a pessoa de ser qualquer coisa diferente daquilo que você decidiu e determinou. Por isso que, no caso da escola, acontecem um monte de inconvenientes que a própria escola muitas vezes é alheia, ela não percebe que faz isso, mas ela acaba fazendo. A educação é toda instrumentalizada, porque as pessoas só estudam para passar numa prova, para ter um objetivo específico, para ter uma média, para ter uma nota, etc. Não há uma valorização do estudo per si. O conhecimento só serve para alguma coisa menor. Se naquilo não render dinheiro, então aí é menos importante ainda. Nesse contexto, óbvio que não vai haver uma valorização real do conhecimento, porque já houve aquilo que vocês devem ter visto na live, ou pelo menos o título, a deformação do imaginário. O que significa um imaginário deformado ou mal formado? Significa que ele não é capaz de se alinhar com a realidade. Seja na questão do fato mesmo, naquilo que pode ser ou não ser real, como no sentido da valoração das coisas. Você dá valores todos errados, porque aquilo já foi pervertido. Você troca o bem pelo mal. Ou você nem considera a possibilidade de bem e mal, porque isso são criações, são alternativas que foram criadas para uma ou outra finalidade. Então, tudo aquilo faz parte dessa formação, dessa formatação. Tá? Um outro caso interessante, também da literatura, eu vou usar agora do filme, né, mais prático. Para quem assistiu, né, o desenho, o Frozen, que é da Disney. Lá você tem uma princesa que tem um poder, né, de congelar as coisas, um poder fantástico. O que acontece? Ela, por um acidente, acaba atingindo a irmã, eles vão lá encontrar umas criaturas fantásticas que ensinam que aquilo tem a ver com o sentimento. Né? Os sentimentos dela são o gatilho para o poder. Daí é uma coisa que já foi muito ridicularizada, inclusive, na própria internet, que, diante desta informação, qual é a educação que os pais promovem a ela? Você tem que se esconder, ficar com medo de você mesma. Não fala com ninguém, não encosta em ninguém. Não parece a melhor alternativa. Tanto que a história do filme mostra que ela absolutamente não funcionou. Só depois, no final, que ela entende, entendendo, tendo sentimentos mais organizados, mais ordenados, que fazem mais sentido dentro da estrutura humana, aí eu consigo controlar esse poder de forma mais natural. Sim. Agora, os pais que estavam ali a cargo da educação, da defesa dela, ela ainda era uma criança, tiveram uma alternativa muito ruim para lidar com aquilo. Mas se não fosse assim, não tinha filme. É verdade. Então é bom usar nesse sentido. Então, ao invés de estragar de uma pessoa de verdade, a gente aproveita o filme e fala, já que tá ali a pessoa estragada, eu consigo ver e entender, eu não preciso estragar mais ninguém. Eu já posso fazer uma coisa mais acertada do que isso. Mais uma vez, a importância da literatura, das possibilidades para a formação do imaginário. Nós conseguimos, então, conceber a possibilidade de fazer mal para alguém a partir da educação. Isso faz com que nós tomemos mais cuidado e façamos a coisa com um pouco mais de prudência, por exemplo. Tá? Então, uma coisa importante é também, voltando àquela questão do costume, nós estamos acostumados a pegar modelos prontos. Esse modelo pronto está de acordo com as necessidades da criança que está à minha disposição ou não? Ou criança é tudo igual? Eu não preciso me preocupar com nenhum tipo de personalização daquilo que ela está estudando, daquilo que ela está vivendo? Eu posso colocar todas as crianças diante das mesmas experiências, dos mesmos estímulos e todas elas vão responder igualmente. Se tem uma coisa que é comum de ser escutada é a pessoa dizer,
olha, professor, eu tenho 2 filhos, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu tratei os 2 igualzinho, mas um deu certo e o outro tá com um inconveniente, tá com algum problema. Faz sentido ele ter problema, de fato, porque ele não é igualzinho ao irmão. Então, por que que ele foi submetido às mesmas experiências, ao mesmo tratamento? As coisas foram dadas com a mesma proporção. Isso faz sentido? Ou era só uma comodidade, uma coisa que era mais fácil fazer, que já tinha dado relativamente certo num caso? Não vou nem chegar no mérito de saber se era melhor ou se era pior, mas deu relativamente certo. Então a gente vai replicar aquilo. Ah, mas não é exatamente a mesma coisa para o outro? Não tem problema. Deu certo uma vez, vai dar certo na outra. Os seres humanos são um pouco mais complexos do que isso e eles exigem que toda vez seja uma primeira vez. Tá? A gente, obviamente, vai tratar com a experiência para lidar com as situações novas com um pouco mais de tranquilidade. Agora, não quer dizer que a gente vai fazer isso com acerto, se for só uma repetição imprudente, uma repetição irrefletida daquilo que já foi feito. Tá? Porque quando aparece a criança, né, dificilmente as pessoas se preparam para aquilo antecipadamente. Tem quem faça? Sempre tem, né? Mas são poucas as pessoas. Mas ali, afinal, vamos supor, a pessoa acabou de ficar grávida, a criança só vai nascer daqui a 9 meses, 9 meses é muito tempo. Mas passam os 9 meses e não tem nada exatamente preparado. Né? Daí fala, bom, mas até isso ser importante, ela deve ter mais ou menos uns 2 anos. Aí passam os 2 anos e não tem nada programado ainda. Nada foi pensado porque a vida exige atenção. Toda hora tem alguma coisa que nos absorve, que nos chama atenção, que a gente para, que a gente vê, que nós cansamos. Então nunca há o momento para parar e pensar só nisso. E assim a coisa vai. E a coisa vai, e a coisa vai, e aí, quando chega, né, nos casos, né, onde é mais difícil de corrigir, com 18, com 20, etc., fala, nossa, aconteceu um monte de coisa, o que será que aconteceu? Difícil saber. O processo foi funcionando de uma forma meio caótica? Para você conseguir determinar quais foram os pontos específicos onde poderia ter sido melhor, é difícil. Mas acontece com muita frequência. Né? E, de novo, não quer dizer que o fato de ter sido programado significa que foi bem programado. Outra coisa, tempo livre. Né? Muita gente fica preocupada de não saber como resolver o tempo livre da criança. Sim, porque a criança muitas vezes não está disposta a que o tempo livre seja utilizado daquela forma. Ela não foi convencida disso. Ah, quer dizer que eu tenho que convencer o meu filho de tudo, ele virou o meu chefe? Não, o convencimento nesse sentido não é dele concordar, é dele se interessar. Coloque-se na posição da criança. Por que você faria algo que não te interessa? Se você for fazer as coisas obrigado, aquilo pode te causar, inclusive, um trauma, uma resistência artificial. Então, por exemplo, a história de castigar mandando ler. Se ler é um castigo, naturalmente que a pessoa não vai fazer isso espontaneamente, a não ser que ela seja louca, masoquista. Quem vai procurar um castigo no seu tempo livre? Ah, não tenho nada para fazer, vou ali me sentir mal. Muito improvável. Então, essas expectativas que nós temos em relação às respostas que o outro vai ter, em especial da criança, muitas vezes não se sustentam na realidade. Quando nós lidamos com outro adulto é mais fácil porque a gente consegue presumir com um pouco mais de acerto quais vão ser as respostas dadas. Mas nós já não somos crianças há muito tempo. Nós esquecemos como é a forma imediata, natural, de reagir a determinados estímulos e situações. Então a gente pensa que a gente está lidando com um mini adulto, quando não. A criança ainda está testando, ainda está descobrindo, ela ainda gosta de certas coisas que não fazem sentido, mas fazem para ela. Quantas coisas nós não abandonamos no curso da vida, porque elas deixam de fazer sentido? Mas primeiro nós precisamos passar por esse processo. Tudo isso tem que estar mais ou menos antecipado nesse emaranhado, nessa complexidade que é
lidar com outra pessoa, especialmente no caso de conduzi-la, de ensiná-la, de mostrar para ela que há um caminho melhor, um caminho mais interessante, um caminho mais adequado, em que ela pode se desenvolver e ser alguém melhor do que ela seria se não fizesse isso. Esse já é um bom propósito para começar com a expectativa da educação. A educação tem que servir para a pessoa ser melhor do que ela seria sem isso. Porque se você chega à conclusão de que se fosse deixado solto, o resultado ia ser melhor, melhor deixar solto. Não faz sentido esse trabalho todo, esse esforço todo, esse sofrimento todo, muitas vezes, para no final das contas, a coisa não funcionar direito. O resultado ser pior, a pessoa ser infeliz. Infeliz aqui eu quero dizer dentro do sentido maior, viu? Esse negócio de infelicidade também é muito mal compreendido, né? Nós temos também faz parte da questão do imaginário, aprender a receber melhor as responsabilidades que nos são devidas. Mas um problema de imaginação, tanto nosso como que a gente passa adiante, que é nós nos enxergamos muito rapidamente como vítimas da situação. Por exemplo, uma coisa que acontece com frequência nesse processo, como é que eu vou me preocupar com a educação do meu filho se eu não tenho tempo para nada? Bom, mas isso é culpa de quem? Do teu filho? Muito improvável. E eu não estou nem questionando se tem ou se não tem tempo, eu estou presumindo que não tem tempo. Não é desculpa. Porque senão não é um problema só seu, é um problema seu que você está jogando nas costas do outro e o outro é uma criança. Então, esses assuntos são assuntos importantes. Assuntos que merecem atenção. O curso, então, é voltado para quê? Ele, obviamente, que é voltado para a formação do imaginário das crianças, inclusive, no próprio título ele está antecipando isso. Só que, obviamente, só vai comprar quem já tem o imaginário minimamente estabelecido de uma forma razoável para entender que isso é importante. Se não entender que isso é importante, não serve nem para ele nem para ninguém. Mas não é porque ele foi feito para crianças que ele já não oferece uma possibilidade de reflexão a respeito do próprio imaginário. E considerando as possibilidades que foram ali apresentadas, pensar que isso também vale para nós. E, em alguma medida, ainda pode ser consertado. Como eu disse, o imaginário é um todo, um construto, vamos colocar assim, que vai sendo atualizado dia a dia. Cada vez que nós reafirmamos uma posição, ele se consolida cada vez mais. Mas, na medida em que nós questionamos aquela posição, ele vai ampliando. Não há nenhum malefício nisso. Ao contrário, você só tem vantagens. Certo? Uma pessoa que só consegue considerar 2 alternativas e uma consegue considerar 10, não dá para dizer que a de 2 é superior. E é considerando essas 10 que você consegue, inclusive, dimensionar melhor as outras 2 do outro. Essas 2 alternativas são interessantes, mas não são nem as únicas e nem as melhores. Vou oferecer aqui uma terceira alternativa que é melhor do que essas 2. Perfeitamente possível. Então, é nessa dinâmica que esse processo, que ali eu tento colocar em alguma medida em funcionamento no curso, tem validade. Ele é uma oportunidade, dentro daquilo que obviamente eu entendi que poderia funcionar, para reflexão a respeito das imagens que são consideradas reais, e de ampliar isso para que novas possibilidades apareçam e que as pessoas que estão diante de nós, enquanto crianças, enquanto educandos, elas também sejam favorecidas por essas oportunidades pensadas. Se você olha para a criança e pensa, essa criança só pode ser alguma coisa, e depois você olha e fala, não, ela pode ser várias outras, isso inclusive te dá muito mais tolerância, muito mais paciência na hora de lidar com ela. Porque você não vê as outras alternativas como erros, você vê como alternativas de fato. Ela fez escolhas, ou as escolhas foram feitas por ela, depende, que não necessariamente são comprometedoras. Elas podem, inclusive, ser possibilidades de expansão. Já falei isso uma vez, vou falar de novo.
Quando você pergunta para a criança o que ela quer ser quando crescer e ela responde com um ofício, uma profissão, isso já é um problema de imaginação. Porque ela entende que o valor dela só existe na medida em que ela tiver aquele ofício. Isso não é verdade. Ela tem valor per si. O ofício pode ser uma das várias oportunidades que ela tem de mostrar a sua expressão. Aqui veio, né? Eu existo. Agora, não necessariamente a única e muito menos a mais importante. Né? Quero ver que grande exemplo vocês colocam do sujeito que era o trabalhador ali e foi assim que se fez e assim que ficou famoso. Dificilmente isso acontece. Não eram as profissões ou os ofícios que eram maiores do que a pessoa. A pessoa é maior do que todos os ofícios. E é a partir disso que ela consegue fazer alguma coisa. Senão, ela acaba sendo que nem aquela imagem do Chaplin. O sujeito que aperta porcas. Por mais que ele faça isso de uma forma um pouco mais elaborada. Ele não é ninguém. Ele é uma roda da engrenagem. Se vocês entendem que este é o verdadeiro fim do homem, de fato não há nada mais para escolher, nem para estudar, nem para esperar. Agora, se isso já é uma possibilidade dentre muitas, e nem necessariamente a melhor, aí a gente já tem alguma coisa interessante para começar e para trabalhar. Então, a minha expectativa, agora minha, né, é de que isso sirva para abrir as possibilidades. E para que as expectativas em relação ao outro sejam maiores e melhores, para que elas não sejam pequenas e tacanhas, para que elas não sejam restritivas, né, mas para que elas permitam a liberdade humana de aparecer e, possivelmente, mostrar para o mundo mais um caso de sucesso, mais um caso de alguém que foi efetivamente humano, e não foi só um subproduto de um processo inconsciente. Isso funciona não só para o desenvolvimento da imaginação das pessoas envolvidas, como funciona como exemplo para o fortalecimento da imaginação do coletivo como um todo. Cada novo grande exemplo que aparece é uma nova possibilidade de expansão das possibilidades humanas. E será que nós todos não somos, em alguma medida, projetados para a grandeza e nós mesmos que nos impedimos de fazer isso? Essa é a pergunta que eu coloco para todos vocês quando pensam na questão da educação e que nós tentemos dar uma resposta que eu acho que é positiva a este caso. E assim a educação se transforma numa constante tentativa de fazer com que cada uma das pessoas possa ser alguma coisa que impressione positivamente todas as outras. Ok? Então, se eu não me engano, pode fazer? Pode fazer. Eu tenho aqui que consultar o aparato técnico que está aqui à minha volta, entendeu? Para ver se eu não cometi alguma gafe, alguma coisa muito errada, né? Por isso que eu tenho que fazer isso aqui, num ambiente fechado e controlado, tem gente armada aqui ao meu redor, para ver se eu não falo nenhuma besteira, nem faço nenhuma insanidade. Então, eu vou aqui, deixa eu ver. Vou fazer, depois se eu não voltar, vocês já sabem que eu fui eliminado, um intervalo rápido para água, aparentemente vai ter uma coisa para entretê-los enquanto eu olho para o teto aqui, e depois eu volto para a próxima parte, onde vocês vão ficar doidos para abrir a carteira e me dar dinheiro, na verdade não para mim, mas para o meu chefe aqui, e eu espero encarecidamente que algo disso pingue em mim, e vou responder as perguntas que vocês já colocaram aqui, para ver se eu consigo, em alguma medida, ajudar alguém a alguma coisa. Ok? Então, vejo vocês daqui a pouco. Fala a verdade. Você tá cansado da quantidade de livros que tem que ler para aprender sobre um único assunto, né? Mas fica tranquilo que a gente vai resolver isso. Esse tempo todo que você perde, horas e mais horas de leitura, os nossos professores já usaram para estudar, se formar e montar cursos exclusivos para nossa comunidade, onde você aprende muito mais em menos tempo. E hoje estamos lançando mais um curso exclusivo da Tutora com o professor Marcelo Gonzaga.
que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, Como Educar as Crianças, que analisará a importância da formação do imaginário infantil. Esse curso complementa as demais aulas já liberadas na nossa plataforma, como as de Evandro Faustino, Fábio Blanco e Isabelle Monteiro, que te guiarão pelo conflituoso universo da relação pai e escola, como as do Fábio Florenci, Mauro Keller e Eric Granstro, que te darão forte material teórico para compreender em profundidade os processos da educação para a vida de qualquer ser humano. E por fim, complementa nosso material de história com Rafael Tonon, Guilherme Almeida e Evandro Faustino. Aqui está boa parte deste tesouro imaginativo que você usará para a formação do imaginário das crianças que tem sob sua responsabilidade. Pelo preço daquela sua pizza de domingo, você terá acesso a esses e muitos outros conteúdos que são lançados todos os meses. E ainda sobra dinheiro para tomar aquele cafezinho enquanto assiste aos cursos. Quanto vale a educação de seu filho? Se inscreva em nosso canal e acesse nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos lançamentos. 2 segundos. Já tá? Pô, não dava nem tempo de ir ao banheiro. Ainda bem que eu não precisei. Então, bem-vindos de volta. Né? Como deu para notar, eu não consegui nem sair do lugar. Então é o seguinte, eu vou dar agora as informações mais importantes de toda essa live. Né? Tudo que eu falei antes era só preparação para esse momento. Esse momento é o realmente importante, aquele que vai valer tudo, que é o do preço. Entendeu? Então eu vou oferecer aqui as barganhas, que aliás eu estou olhando e estou preocupado se vai pingar alguma coisa em mim, porque está muito barato. Então é o seguinte, este curso da formação no imaginário está sendo vendido em um combo. Tá? Isso aqui não é venda casada não, gente, não é crime não, fica legal, fica tranquilo que tá de boa. É um combo deste curso aqui com o curso de educação personalizada, que é legal, né? Falei de educação personalizada ali no meio, não sei quem percebeu, e das virtudes fundamentais. Este combo está por R$ 349,70, que também pode ser pago em 12 vezes de R$ 34,90. Eu não sou o rei da matemática, mas dá para ver que existe um certo desconto para quem pagar de uma vez. Tá? Também, estou sendo atualizado neste exato momento de novas informações. Já tem 10 cursos disponíveis. História. Não sei. História, filosofia, sim. História, filosofia, educação, ok. Tá? Já estão disponíveis e pelo valor de R$ 49,90 ao mês. O meu cérebro, ele já atualiza instantaneamente, ele vê R$ 49,90, ele fala 50, mas é R$ 49,90. A assinatura geral da tutora para ter acesso a esses cursos, certo? Então, o curso de educação personalizada do professor Evandro Faustino é constituído de 21 aulas. Caramba, 21 aulas. 7 horas de curso. Caramba. E o curso de virtudes fundamentais do professor Mauro Keller tem 9 aulas e perpassa mais de 5 horas de curso. E o meu curso tímido aqui nesse meio, né? Então, eu acho que vale mais pelo dos outros do que pelo meu, no final das contas. Né? Como educar as crianças, a importância da formação no imaginário, é um curso de 9 aulas, aí eu consegui empatar com o professor Mauro, mas são só 4 horas, entendeu? É porque eu sou muito sucinto, vocês vão ver que ali só tem o cerne, o sumo, a coisa mais importante. Então eu não estou perdendo tempo de ninguém, aqui é bate pronto, resolvida a questão. Certo? Então, por essa bagatela, vocês permitem que eu continue possibilitando oferecer esses conhecimentos valiosos a todos vocês. É bom na parte da venda que eu consigo fazer piada com mais tranquilidade, porque eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, espero que todos tenham, né, aproveitado ali. E, se não me engano, tem um link com essas coisas, as assinaturas, os preços, os valores, etc. E agora eu vou entrar na parte que me diz respeito mais diretamente, que é a das perguntas que foram mandadas antecipadamente, salvo engano. Mas as pessoas ainda podem mandar perguntas? Podem ainda mandar perguntas. Acabei de ser atualizado aqui. Então vamos lá. Sumiu, voltou. Rotina de leitura. Existe um tempo adequado de leitura diária para cada idade?
Já ouvi diferentes opiniões e gostaria de saber do professor Gonzaga qual a opinião dele. Filhos de 11 e 8 anos. Olha, eu particularmente não costumo criar um tempo específico de leitura, né? Isso varia bastante, inclusive varia da própria pessoa. Alguns dias ela está disposta a ler mais, outros dias ela está disposta a ler menos. É importante que isso seja um hábito, né? Agora, a pessoa lê necessariamente 1 hora e meia por dia, 2 horas, meia hora, isso eu acho que não faz muita diferença. O importante é que essa leitura seja sempre vista como uma coisa boa e positiva. Por mais que trabalhosa e cansativa, não tem problema, porque leitura é trabalhosa e cansativa mesmo, né? Não tem como esconder isso de ninguém, toda pessoa que já leu sabe. Mas isso não necessariamente é ruim, uma coisa desgastante no outro sentido, né? Uma coisa maléfica, não. Então, na medida que isso está correspondendo aos interesses, você percebe que aquela leitura é feita com atenção, os resultados que são tirados dessa leitura são resultados positivos e que são, obviamente, observáveis. Então, nesse sentido, é bom deixar a leitura com um pouco de flexibilidade. Agora, se você perceber que essa flexibilidade já está se transformando em bagunça, aí, obviamente, é interessante colocar algum tipo de regra. Mas a regra não precisa ser em tempo de leitura, mas sim na oportunidade de leitura. Só toma cuidado para ver se a leitura é uma leitura efetiva ou se é só vou passar a página aqui até dar o tempo, né? Isso, de fato, é problemático. Agora, em relação a tempo de leitura, eu particularmente não costumo insistir em nenhum tipo de controle, só que leia, pelo menos com alguma regularidade. Então, vamos lá. Outra dúvida sobre rotina, mas eu não peguei a primeira, mas não tem problema. Manter ou não rotina durante o período de férias. Por exemplo, horário de dormir e acordar, refeições, etc. Bom, essas coisas da rotina, elas costumam, pelo menos diante da minha observação, do que eu já observei, minha observação que eu já observei ficou ótima, mas vocês entenderam, do que eu já vi, é mais importante quanto mais nova é a criança. Tá? A criança mais nova, ela tem uma necessidade maior de ter uma rotina estabelecida e que essa rotina seja mais ou menos mantida, mesmo em períodos de férias. Tá? Agora, não quer dizer que tenha que ser uma disciplina militar, tá? De tudo tem que ser feito à mesma hora, alguma flexibilidade, a própria criança entende, mas que esses momentos aconteçam dentro de um certo espectro razoável de tempo, né? Agora, conforme ela vai ficando mais velha, ela também vai se libertando um pouco dessa rotina, porque muito dela já está interiorizada, né? Pensa na questão de escovar os dentes, né? Você vai criando o hábito de escovar os dentes antes de dormir, uma hora você não precisa mais lembrar, aquilo já é um ato automático. A pessoa até se sente mal se ela vai dormir sem escovar os dentes. Essa questão da rotina funciona um pouco assim também. Aquilo se transformando num hábito, já é feito com alguma naturalidade. Só se você perceber que um novo hábito está se formando. E um hábito aí, nesse sentido, destrutivo, aí faz sentido colocar alguma regra um pouco mais, vamos dizer assim, restritiva, mas, de novo, é muito difícil isso acontecer à toa, a troco de nada, né? Então, é interessante manter alguma rotina, mas sem que ela seja muito, de novo, restritiva. Então, tem ali o horário de comer, esses horários são mais importantes, horário de dormir com alguma flexibilidade. Agora, horários de estudo já pode deixar um pouco mais livres. De novo, o que eu falei para leitura vale para isso também. É importante que aconteça em algum momento, preferencialmente todos os dias ou sem pular muitos dias, nesse sentido. Agora, uma vez isso feito, sem grande problema. Pode ter alguma flexibilidade sim da rotina, sem grandes problemas para ninguém. Dúvidas sobre criança que adora gibi. Como tratar temas como bater nos outros e xingar de gorducha? Isso é interessante. Me parece específico do gibi da Mônica, diga de passagem, porque eu não consigo lembrar de nenhum outro em que o xingar de gorducha seja feito com frequência o suficiente para isso se transformar numa atitude, né? Isso foi uma coisa que eu falei na live ou eu falei no curso? Eu já não lembro mais, mas falei, né? Que as crianças reagem de forma diferente diante do mesmo estímulo. Isso funciona muito no caso das histórias, né? As histórias que a criança está exposta têm inúmeros personagens, esses personagens atuam de maneiras diferentes, e às vezes o que chama a atenção da criança não é aquilo que a gente acha exatamente o melhor modelo, né?
Então, se é o caso do Gibi da Mônica, por exemplo, o fato da criança se identificar com o Cebolinha já torna ela mais disposta a fazer aquele tipo de travessura. Ela acha aquilo interessante porque aquilo é uma medida de identificação com um personagem que ela gosta e admira. Então, o que pode ser feito é oferecer outras alternativas de personagem, né? Outros modelos, e também tentar trabalhar isso. Eu particularmente acho interessante, em primeiro lugar, trabalhar só a partir dos exemplos. Oferecer, de fato, outros personagens que podem ter uma conduta mais ou menos parecida, mas que fazem isso de forma mais controlada e não de forma de pilhéria ou de forma agressiva sem sentido. Se você for olhar dentro da literatura infanto-juvenil, tem inúmeros exemplos de personagens que sabem usar a violência de forma controlada, né? Os heróis todos fazem isso. Se você for pegar qualquer ato de heroísmo, há um componente de violência, mas essa violência é sempre ordenada, ela sempre obedece os ditames da razoabilidade, ela obedece os ditames da bondade. Então, isso tudo pode ajudar a encaminhar melhor essa vazão de violência. Tá? Então, cuidado com os exemplos que estão sendo colocados. Se há essa identificação com algum personagem, é só tentar oferecer algum personagem que tenha algumas semelhanças com o que você percebe que chama atenção, porque não adianta oferecer um personagem com que a criança não se identifica, porque aí não vai fazer o menor sentido. Senão ela não teria tido esse problema desde o começo. Tá? Mas que fazem isso de uma forma um pouco melhor. Se você for olhar nos exemplos de literatura clássica, mesmo que seja infanto-juvenil, você vê exemplos mais interessantes, vamos dizer assim, mais probos, até no uso da violência, seja ela verbal ou física. Vou dar um exemplo agora real, prático, né? Não sei se vocês sabem, mas na história, né, existiu um povo lá na Grécia chamado um lugar, né, a Lacedemônia, o Esparta, onde viviam os espartanos. E lá eles tinham um modelo de educação bastante curioso, que era a ágogé, né? E lá eles treinavam as crianças para serem violentas. E eles eram um povo belicoso, guerreiro. E treinavam as crianças em todo tipo de violência, porque eles tinham que vencer todos os combates, né? E os combates eram, inclusive, verbais. Então havia situações onde eles eram constantemente humilhados e precisavam segurar aquilo, né, sem se abalar, e precisavam também dar respostas e fazer essas admoestações, essas críticas de forma bem precisa, porque isso para eles era uma forma de combate, é um tipo de educação, né? Formou os melhores guerreiros da antiguidade, né? Aquela história das Termópilas, 300 sujeitos ali seguraram um contingente de 1 milhão. Beleza. É uma forma. Se a criança em questão, você vê que ela tem esse talento, essa forma, é um tipo de trato que você tem que dar para ela. Já é um trato mais voltado a isso, mas, de novo, a violência dos espartanos era uma violência perfeitamente controlada, era um exército muito organizado. Tá? Mas legou a nós, até hoje, respostas excelentes que você vê em Heródoto. Quando os persas tentaram amedrontar os espartanos, nós temos tantas flechas que elas cobrem o sol. Aí os espartanos olharam e falaram, a gente não tem medo do escuro. Pode vir que a gente vai dar porrada em vocês, mesmo assim. Ou quando eles falaram, deponham suas armas, eles falaram, pode vir pegar. Tudo com a arma na mão, né? Ninguém foi. Então, eram coisas a que eles estavam acostumados. Estou falando como uma demonstração de um tipo de educação que estava voltada para a criação de guerreiros. Há pessoas que têm esse talento, né? Essa disposição inata, talvez seja o caso, talvez não sei. Estou colocando só essa possibilidade porque, como eu disse, educação é uma coisa que, no final das contas, acaba sendo personalizada. Você tem aquela criança à tua disposição, é ela que está na sua frente. É ela que vai dizer como você precisa trabalhar. Não é a teoria. A teoria, ela, de novo, vou também usar essa expressão inúmeras vezes, fala de crianças genéricas. Quem que é pai, mãe ou professor de criança genérica aqui? Vocês, por favor, né, se apresentem, porque eu nunca conheci nenhum tutor, professor, pai de criança genérica. Eu nunca nem vi a criança genérica. Então, é ele que vai determinar esse cuidado. Óbvio, é caso a caso, eu não sei se esta resolução é suficiente para esse problema, mas é uma sugestão de alternativa.
né? Teria que estudar o caso para ver quais são os estímulos, quais são as respostas dadas a esses estímulos, e aí depois é construído todo um modelo não, mas uma sequência de educação para que ela tire melhor proveito de alguma coisa que ela tenha e talvez esteja sendo mal desenvolvida. Vamos ver. Essa é boa, acho que essa fui eu que escrevi. Como agir quando seu filho de 5 anos não obedece? Já briguei, botei de castigo, tirei celular, bicicleta, tudo que ele mais gosta, coitado. E mesmo assim ele faz a mesma coisa minutos depois. Então, 5 anos é uma idade curiosa, é a idade do meu filho, inclusive. A gente costuma pensar, né, que a criança que não obedece, ela está fazendo aquilo de propósito. Não vou negar que isso não é possível, porque é perfeitamente possível, mas muitas vezes a ordem para ela é algo enigmática. Né? Não estou dizendo que não haja clareza, é que para ela aquilo não faz muito sentido. Ela não está entendendo exatamente o que você está querendo dizer. Então, ela não vê sentido naquilo. Não é como se ela estava querendo desobedecer. Ela nem sabia que ela estava desobedecendo. É aquela história do, era disso que você estava falando? Aquela história, não joga coisa no chão, aí ele pega e joga o celular. Já falei para não jogar coisa no chão. Era disso que você estava falando? Não achei que se aplicava nesse caso. Às vezes isso acontece, viu? Eu digo às vezes porque eu sou eufemístico, acontece mais do que às vezes. Então, regras que para nós são óbvias de entender, para as crianças às vezes não são exatamente óbvias. Elas parecem meio misteriosas, meio místicas. Ela não consegue perceber que aquele enunciado geral, que obviamente engloba todas as coisas que estão dentro daquele enunciado, participam da mesma obrigação. Então, eu não entendi que não podia jogar isso no chão. Achei que era outra coisa. Ou, era para mim. Ou, era o tempo todo. Achei que era só naquele momento. A criança tem umas dificuldades. Você olha e fala, isso aí não é coisa de ser humano, não. Mas tem que ter muita paciência para lidar com a criança, porque às vezes não é uma vontade. Pode ser uma vontade? Pode. Mas veja esse caso que foi colocado aqui. Esse caso é bem interessante. Ele tem uma série de gostos, uma série de preferências, de prazeres. Tudo foi tirado para mostrar para ele que aquela atitude não era uma atitude boa, ou pelo menos bem recebida. Porque a cada vez que ele incorria nela, alguma coisa que ele gostava era tirada. Quem que gosta de perder os objetos de prazer? Ninguém. Quem que faz isso com essa convicção toda? Do tipo, não, vou fazer de novo e vamos ver onde que vai dar. É possível? É possível. Eu já vi casos de teimosia que você pensa que aquilo é de outro planeta. Agora, não é muito comum. Então, é bom considerar a possibilidade da criança não perceber causa e consequência nesse caso. Uma coisa. E outra, ela nem entender a ordem. Porque, naturalmente, a gente gosta de estar em posse desses objetos, gosta de fazer as atividades que nos dão prazer. Então, se essas coisas são cortadas, isso tem que chamar atenção em alguma medida. Se não chama, é porque há um problema na comunicação que talvez seja mais basilar, né? Ele seja mais anterior do que parece. Não é um problema só na obediência, é um problema na compreensão da ordem. Peraí que eu vou pegar meu celular, que tem um acesso e oferta, eu quero pegar. Vai que eu perco a oferta. Deixa eu ver aqui mais. Existe algum programa ou conteúdo que, embora através de telas, seja apropriado para crianças abaixo de 3 anos? Tá, essa é uma pergunta complexa. Por quê? A princípio, né, isso aí tem um monte de estudo, um monte de coisa, e eles são mais ou menos unânimes nesse ponto. Abaixo de 3 anos é para evitar telas ao máximo. Tá? Mas eu não consigo. Tudo bem. Eu sou um defensor, né, de que se faça aquilo que é possível. Se a pessoa fala, é impossível fazer diferente, não vou ser eu que vou questionar. Não sou eu que estou avaliando a situação.
Né? Isso aí é uma coisa que é bom já falar, né? Não sei que não tem a ver com a pergunta, mas é interessante. Cuidado com a crítica das circunstâncias que estão alheias ao nosso controle, porque às vezes a gente não tem todos os dados. Eu estou falando às vezes, mas é sempre. A gente não tem todos os dados, então fazer julgamento é um negócio assim, um pouco arriscado. Tá? Os programas que, a princípio, são feitos para crianças abaixo de 3 anos costumam ser os piores possíveis. Tá? Por quê? Esses produtos que são feitos para a criança consumir têm uma finalidade óbvia, que é tranquilizar os pais. Tá? Como é que você tranquiliza o pai? Por que o pai teve a ideia de colocar o filho diante de uma tela para assistir programa nessa idade? Porque ele precisa daquele tempo para fazer alguma coisa. O que significa que a criança não fica quieta ou não fica num ambiente ali mais ou menos controlado durante esse tempo. Pode ser para qualquer coisa. Pode ser para ir ao banheiro. Eu preciso ir ao banheiro, estou apertado, estou aqui numa situação, né, escatológica. Preciso que a criança fique aí fazendo alguma coisa. Põe o programa para ela ficar hipnotizada. O produto é para isso. Né? Ele não é feito para que a criança se desenvolva, né, numa perspectiva moral, espiritual. O programa é para mantê-la quieta. Tá? Então, o programa apropriado para criança abaixo de 3 anos começando, nenhum feito para criança abaixo de 3 anos. O que são programas interessantes que eu próprio também já fiz uso? E você já aproveita para fazer um tipo de educação do gosto. Né? Mas aí a tua finalidade provavelmente não vai ser atingida, que é manter a criança quieta. Ela fica quieta por uma bênção nesses casos, né? Que é colocar músicas boas para a criança escutar, porque ela vai acostumando. Né? Eu já coloquei algum ou outro programa, por exemplo, quando o meu filho mais velho era menor, de vez em quando eu colocava aqueles programas de bicho, eu fazia o barulho do bicho, ele via como é que era, aí eu colocava o bicho lá na televisão para ele ver como é que era o bicho, porque a gente não tem acesso à selva, né, aqui. Então, bichos que são mais incomuns, gorila, baleia, o raio-pardo, não sei o que, de vez em quando eu punha lá na televisão e ficava olhando, ele rapidamente ficava de saco cheio, entendeu? Mas, pelo menos ele via, depois no outro dia aparecia de novo, ele falava aí, ele começava a acompanhar. Mas isso aí não foi programa feito para criança, entendeu? Isso aí é o pai tentando arranjar um subterfúgio ali para a criança mais ou menos se interessar. Ela não se interessa. E você continua sem conseguir fazer aquilo que você se propôs. Então, programas para hipnotizar a criança são bons? Não, não são bons. Ah, mas eu preciso. Então faça. Mas faça o mínimo possível. Dá sequela. Né? Eu hoje estava gravando o curso aqui em que eu falei do cocomelo. O cocomelo já foi estudado como a droga mais hipnotizante possível para criança pequena. Eu já testei no meu filho, é droga mesmo. Né? Depois que eu tirei e agora ele nem lembra que o negócio existe. Ele de vez em quando põe só para me irritar. Mas programa é feito para criança. Tá? Aquilo deixa a criança alucinada e fica assistindo aquele negócio por horas e horas e horas seguidas. Tá? Então, confia mais no programa que a criança olha, dá 15 segundos e se desinteressa, esses são bons, do que aquela que ela ficar 3, 4, 5 horas diante da televisão. Esses são problemáticos. Beleza? Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tem um sobrinho de 10 anos e ele ainda não sabe ler. Tá? Isso é problemático. E só aprende o que ele quer. Ele é uma criança super sadia. Ótimo. Né? Já um bom começo. Se ele é uma criança sã, deve ser muito, esse super sadio, eu suponho que ele seja uma criança muito ativa, pula, brinca, não consegue ficar 15 segundos sentada numa cadeira para fazer nenhuma atividade que exija concentração e paz, né? Se for esse caso, né, isso pode ser explicado por uma série de circunstâncias, uma coisa que hoje está relativamente em moda de novo, apesar de eu vou fazer ressalva, eu não sou partidário é uma palavra ruim, né? Mas eu não entendo esse assunto como ele é comumente tratado, que é o assunto dos temperamentos, então eu não vou nem arriscar dizer que o sujeito é sanguíneo ou colérico, que é que o pessoal normalmente vai arriscar, porque não é assim que eu entendo a coisa, mas pode ser que, por uma questão de temperamento, de características, de especificidade, ele tenha dificuldade mesmo de fazer atividades que exigem que ele fique parado. Tá? Então, essa atividade tem que começar a ser envolvente, como você mesmo colocou, ou você mesmo, ou você mesma, ele só aprende o que ele quer. Quer dizer que ele aprende alguma coisa. Né? Então, talvez seja uma questão de técnica.
oferecer outras formas de lidar com isso. Então, você, por exemplo, eu ensinei o meu filho a ler, ele tinha 3 anos. Ele tinha 2, mas vamos falar 3, porque com 2 ele só lia as letras. Com 3 anos ele conseguia ler mais ou menos bem, por uma criança de 3 anos, obviamente. Ele aprendeu justamente acompanhando as leituras que eu fazia para ele. Então eu ia lendo e apontando as palavras, aos poucos ele ia acompanhando com o dedo dele o que eu estava fazendo, e depois ele começou a decodificar aqueles conjuntos, né, em outras histórias que não eram lidas, então ele começou a ler sozinho a partir disso. Tá? Essa foi uma coisa. Em outros casos, você pode tentar fazer a distribuição silábica, você pode tentar fazer a experiência fonética. Essa que eu apresentei para vocês é mais ou menos o método global, entendeu? Então, há várias técnicas, há várias formas. Algumas funcionam melhor para algumas crianças, outras funcionam melhor para outras. O importante nessa história é, com 10 anos já é incomum a criança não saber ler. Né? Normalmente as crianças aprendem com 7. Agora, eu não sei, né, agora pensando de novo na pergunta, não sei nem se ele é completamente analfabeto ou só se ele tem dificuldade. Então, tudo isso vai definir o trabalho a ser feito. Procurar livros que ele se interesse mais, livros um pouco mais fáceis, se você perceber que a dificuldade ou está inibindo, né? Tentar fazer dessas atividades com alguma leveza. O fato dele ter 10 anos e ainda não ler, talvez te deixe com alguma apreensão. Ele pode estar identificando essa atividade com estresse, né, com briga, então ele se afasta desse tipo de atividade. Então são muitos fatores que podem estar influenciando neste resultado. Né? Agora, se nenhuma dessas alternativas, desses testes funcionar, é interessante procurar algum especialista, alguma coisa, algum alfabetizador, porque eles, obviamente, têm uma série de técnicas que eles vão testando até que a coisa dê resultado. Né? Com 10 anos, a criança, pelo menos na sua formação, já está mais do que plenamente capaz de fazer leituras, mais do que simples, inclusive. Vamos ver. Como trabalhar com uma criança que se nega a realizar uma atividade na escola ou faz de forma incompleta ou com má vontade? Isso aí é bastante comum. Tá? Pode ter inúmeras causas. De novo, eu posso parecer que eu estou me evadindo das perguntas, mas não é isso. É porque as perguntas que estão sendo feitas aqui, elas têm alguma complexidade e eu não domino todos os fatores, né? Não conheço as crianças em questão que estão sendo apresentadas. De qualquer forma, vou dar algumas alternativas possíveis. Tá? Esse é um problema relativamente comum, como eu já falei, que eu vou usar algumas alternativas que são relativamente frequentes. Né? Uma delas é chamar a atenção. Acontece sim com frequência. Né? Então a criança vê que aquilo chama mais atenção do que se ela fizesse bem, ou que ela dedicasse o tempo a isso no momento certo, é mais interessante deixar para a última hora, ou ela percebe que fazer incompleto ou de má vontade gera o mesmo resultado. Então, as respostas dadas àquilo que a criança está fazendo podem convencer, pode ser, vou usar essa palavra, não é adequada, mas vai essa mesmo. Convencê-la de que esta é a melhor forma de fazer as coisas. Vou dar um exemplo mais adiantado. Né? Normalmente, quando as crianças são adolescentes, alguma coisa assim, elas já não se preocupam mais com educar, com estudar, aquilo para elas é um estorvo, elas têm outras coisas que elas querem fazer. É mais ou menos essa circunstância. Por quê? Porque elas não veem sentido naquilo. Elas já acham que aprenderam o suficiente, eles são uns ignorantes absolutos. Onde você já viu um adolescente erudito? Eu nunca vi, nem nunca ouvi falar, nem acho que seja possível. Mas tá cheio de adolescente que acha que sabe tudo, né? Que eles são o suprassumo da inteligência, etc. Para que ele vai para a escola? Esse gênio, essa sumidade da humanidade, entendeu? Esse ser abençoado por Deus. Ele não vê motivo nenhum, ele já sabe tudo. Então ir para a escola para ele é uma perda de tempo. Pode ser um caso mais ou menos esse. Por algum motivo, a criança não vê sentido em fazer aquilo de outra forma. Fazer incompleto é mais do que bom. Né? Por exemplo, uma criança que tem facilidade na escola. A escola, obrigatoriamente, necessariamente, está trabalhando com um conjunto de pessoas, por menor que seja esse conjunto.
Se uma criança acaba muito mais rápido do que as outras, faz muito melhor do que as outras, ela vira uma criança problema. Ela está trabalhando o andamento normal da sala. Então, ela vai ficar negligenciada em alguma medida. Se ela tem interesse, se ela tem a necessidade, o desejo de ficar junto com os outros, ela vai cortando a própria capacidade até ficar igual a todo mundo. Ela não tem interesse em aparecer nesse sentido de forma negativa, até. Não é porque ela terminou primeiro que ela necessariamente vai sentir a satisfação de fazer isso. Ou também é colocado a possibilidade da criança fazer outras atividades, outras coisas que ela gosta mais, que ela tem mais interesse, tem mais vontade, em contraste com a necessidade de fazer uma determinada tarefa. Ela, a princípio, vai fazer de má vontade, né? Porque ela está querendo demonstrar para você que você não deve fazer isso. Ela está fazendo de má vontade, né? Então, era mais interessante que você fizesse como ela está indicando e deixasse ela fazer o que ela queria, que ela vai ficar feliz, ela vai ficar tranquila. Então, isso é um tipo também de chantagem, né? Que não costuma ser bom aceitar, ceder, porque a criança vai também descobrindo métodos e meios de manipular o adulto. Então, você tem que lidar com isso, se for esse o caso, com alguma frieza, né? Ficar indiferente a essas coisas e mandar ela fazer tudo da forma como a coisa deve ser feita. E mostrar que ela também consegue ter acesso às coisas que ela estava querendo, na medida em que aquilo foi feito de forma normal, da forma como tinha sido combinado. Então, ela não pode fazer as atividades como um elemento de conflito, né? Como uma tensão, inclusive, que ela pode negociar, né? Ou chantagear. Eu não vou fazer isso e é melhor para você me deixar fazer a outra coisa. Ela está fazendo um teste de poder. Não sei se é esse o caso. Se for, não é bom ceder. Isso é a teoria dos jogos. Não se negocia com terrorista, e criança é terrorista. Né? Você não pode ceder porque é dali que a criança vai partir na próxima negociação. Eu sempre falo que meu filho é um excelente negociador, porque ele nunca aceita nenhuma oferta. Cada vez que você faz uma oferta, ela vira uma nova proposta. Se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. Ele, bom, agora eu quero tal coisa agora. Né? E você vai me oferecer mais o quê? Então, cuidado com criança. Criança é muito esperta, entendeu? E ele não precisa de mais nada além do que a brecha para poder se valer da tua fragilidade. O que mais? Não sei se eu respondi suficientemente, mas... Deixa eu ver. Tem uma sobrinha de 2 anos e 6 meses, estamos tentando reduzir ao máximo o uso do celular. Ela adora brincar de fazer de conta e estimulamos, porém quando tiramos o celular ela fica estressada. Ficar estressado quando tira o celular é absolutamente normal. E me espantaria se quando você tirasse ela ficasse tranquila. Testa em qualquer clínica de recuperação, né, e vê lá como é que funciona as crises de abstinência de pessoas que estão envolvidas com vício. É a mesma coisa. A criança fica com crise de abstinência se você tira o celular, a televisão. Por isso que já se foi percebido, não precisa de muito cuidado para perceber isso, né? Que as televisões, os computadores, as telas de celulares, etc., eles oferecem um risco considerável para a criança. Porque ele tem propriedades muito próximas a de vícios em tóxicos. A pessoa fica absolutamente dependente daquela atividade. Por isso que eu já tinha respondido até antes. Programas que são ideais educar para as pessoas, para crianças com menos de 3 anos. De preferência nenhum. Né? Ou prefiro aqueles que a criança não se interessa. Ótimo, entendeu? Só não vai cumprir com o objetivo anterior, mas esses programas são melhores. Porque senão acontece exatamente isso. Eles vão ficar estressados, porque aquilo para eles é uma bomba de estímulos, né? Aí tem as coisas com dopamina, aquela coisa toda, que eu não manjo, mas sei que existe. Então, isso é problemático. Isso, inclusive, no curso tem uma parte que a gente fala só da parte das telas, dos computadores, dos videogames, etc., em que eu, inclusive, faço uma defesa específica desse tipo de ferramenta, mas... obviamente, ele tem um monte de desvantagens. Essa que está colocada aí é uma das desvantagens mais óbvias. Então, ela vai ficar estressada e, mesmo assim, essa
tentativa de retirar não pode parar. Aos poucos, vamos tratar aqui do mesmo jeito que se trataria a questão da pessoa viciada em qualquer outra coisa. Não dá para você tirar subitamente tudo que a pessoa entra em crise. Ela começa a bater a cabeça na parede, fica doida. Então você vai reduzindo paulatinamente, tá? Porque a pessoa vai acostumando, nesse sentido, com doses cada vez menores, até o momento em que o sistema dela está limpo. Ela pode viver em sociedade de novo, só que isso é sempre um ponto fraco, mas, obviamente, quanto mais novo, mais envolvido ele fica com esta sedução, tá? Então, por isso que eu falei, tentem postergar o máximo possível esse oferecimento muito frequente de telas, tá? Um pouquinho não faz mal, na verdade faz um pouco de mal, mas as vantagens superam os malefícios. Agora, a partir do momento que isso começa a ficar constante, aí não tem vantagem que supere. Aí o negócio é muito problemático e vai causar um monte de sequelas que depois são difíceis de recuperar. Sequelas, inclusive, físicas. Já tinha uma outra pergunta antes disso. Tem um sobrinho de 14 anos. Quando ele não está com o celular, ele fica muito agressivo e estressado. Mesma coisa. E agora é 14, não é 2. Tá? Então, o efeito que isso tem é um efeito muito envolvente. Isso também é interessante de ser parte do processo de educação. Né? Não precisa cortar o negócio, impedir a pessoa de ver, de usar, mas tem que ser feito com parcimônia. Temperança é uma virtude. Todas as virtudes são difíceis de você elencar é uma palavra ruim, mas de você fortalecer, de você instaurar, mas são necessárias. Elas te permitem ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais feliz e muito mais saudável, tá? Mas dá algum trabalho. Ele fica agressivo, fica estressado, de novo, em alguma medida, relativamente previsível. Mas, aos poucos, essa agressividade e esse estresse, eles vão diminuindo, porque ele vai acostumando a ficar sem. Agora, eu também recomendo que atividades sejam substituídas por outras, né? Essas atividades são substituídas por outras também interessantes. Cuidado que eles vão negar, né? Isso aqui é um lixo, eu quero ficar voltando para outra. Óbvio, né? Tudo para ele vai ser um lixo porque ele quer retornar à atividade anterior. Então, é só uma questão de paciência, de inteligência, de adaptação e ir oferecendo algumas coisas, outras, às vezes precisa ser um pouco mais duro, às vezes não. Então, é um trabalho difícil e contínuo que demora um pouco para dar resultado. O importante é constância, tá? Deixa eu ver, eu tenho uma neta ou um neto, não sei agora, com 9 anos que ama celular e fazer vídeos. Às vezes fico preocupada, então é neto. Mas ele é muito inteligente e faz vídeos criativos. Então, o celular, ele é um universo. Né? Ele oferece muitas alternativas. Então, tem coisas ali que o celular oferece que praticamente não dá para fazer de outra forma. Isso não invalida nada do que a gente já estava colocando. Né? Ele continua sendo uma ferramenta muito arriscada para crianças, tá? Existem coisas interessantes que podem ser usadas? Existem, que nem eu falei, eu não tenho acesso a zoológico, quero mostrar bicho, eu mostro na televisão, o que eu vou fazer? É possível que eu vá ao zoológico? Sim, mas eu não posso frequentar o zoológico a todo momento, a gente tem que aproveitar a curiosidade das crianças enquanto ela existe. Né? Tem coisas que as crianças aprendem muito mais rápido, tem interesses que uma vez aproveitados, depois é difícil deles voltarem. Tudo isso tem que ser analisado na medida em que as coisas acontecem. Então, faz vídeo criativo, eu acho ótimo, é bom estimular essas coisas. Agora, isso tem que estar muito bem dosado. Tá? E eu não estou nem levando em consideração a que a criança fica exposta quando ela fica mexendo no celular, ela vai abrindo vídeos, né? Uma hora, um vídeo normal de criancinha, outro de criancinha, outra hora de criancinha, aí de repente aparece um negócio absolutamente insano, e aí depois aparece uma outra coisa esquisita, e depois passa para conteúdo adulto. É assim, é uma ferramenta complicada de permitir, entendeu? Por mais benefícios que ela ofereça, é sempre bom estar acompanhando. Ou seja, o que os pais querem quando eles oferecem as telas em geral, os celulares, o computador, ou a televisão? Eles querem um momento de paz. Mas é nesse momento que eles têm que ficar mais atentos. Então, assim, entenderam que é uma coisa meio contraditória?
Quando você oferece essa ferramenta, é quando você tem que ficar em cima que nem uma gárgula, um abutre, montado na criança, vendo o que ela está fazendo. Não é usa isso daqui que eu vou dar uma volta, eu vou fazer não sei o quê. É aí que acontece o problema. Entendeu? É aí que você tem que ficar controlando, que você tem que ficar em cima. Existem muitas outras atividades que não exigem esse nível de controle. Né? Vai fazer outra coisa, vai brincar de bloco, vai ler, vai, sei lá, vai fazer o raio que parta. Agora, nisso é sempre bom acompanhar, porque é muito difícil saber o que acontece e muita coisa acontece que não dá mais para retroceder. Tá? O que mais tem de legal aí? Tem uma criança de 7 anos com deficiência intelectual e autismo, e outro com 5 anos, provavelmente tem autismo também. Eles brigam e pirracam muito. Eu não sei mais o que fazer. Me dá uma dica. Olha, você fez uma pergunta difícil de eu responder, viu? Porque é uma coisa que eu tenho muito pouca experiência. Né? Agora, eu, a princípio, recomendaria, sim, ajuda especializada. Tem gente que trata muito diretamente com esse tipo específico de circunstância, mas o que eu ofereceria? Deixa eu ver. Não sei, de bate-pronto eu acho arriscado. Normalmente eles costumam ter algumas atividades preferidas, assim, não sei, eu prefiro depois, a gente pode até combinar, vou aqui falar com a produção, né, a gente procurar alguém que trabalha especificamente com isso, e a gente faz uma live, aí eu participo da live também, porque eu gosto de dar palpite, pitaco em tudo que existe, e a gente trata desse caso, que é uma pergunta bastante importante, e eu, assim, não vou arriscar falar besteira num caso sério desse, porque vai que eu falo uma besteira que dá algum problema mais sério, né? Então, mas fica o compromisso, né? Eu vou tentar procurar alguém que manja, que tem uma resposta boa, e aí a gente pode até fazer uma live sobre isso. As artes e os esportes ajudam no imaginário, lógico, né? A própria arte literária, que é o que a gente estava colocando como uma das principais, ajuda, não só ajuda, como ela é quase o elemento fundamental, né? As artes plásticas em geral, os esportes também ajudam. O esporte, no que ele funciona no imaginário que é interessante? Não sei vocês, a minha experiência de criança, eu vou contar um caso. Eu sempre tive muito medo de apanhar. Né? Eu entrei na escola mais cedo do que as outras crianças, então eu era sempre 1 ano e um pouco mais novo do que todo mundo da minha sala. Né? Então, aquela história de filhinha, eu sempre era o primeiro da fila porque eu tinha 1 ano a menos de crescimento do que todos os outros, né? Então, eu sempre ficava com muito medo de apanhar, porque eu não tinha experiência disso. Eu não sabia calcular o quanto isso doía, né? Apanhar de uma outra criança, alguma coisa nesse sentido. Até que, uma vez, quando eu estava, sei lá, acho que era na 5ª série, eu acabei entrando numa briga ali, meio que empurrado, né? Meio que empurrado, parece que existia uma briga e eu caí na briga, né? Não, a briga era comigo mesmo. E tomei lá um socão na cara. Não doeu tanto quanto eu esperava, viu? Vou ser absolutamente sincero. Afinal, eu tava brigando com uma outra criança, né? E não tem nenhum Maguila, nenhum Mike Tyson com 6 anos de idade. Então, apanhei lá na cara, aquilo doeu, né? Ficou ali doendo no meu orgulho, inclusive. Mas falei, nem dói tanto assim. Então, isso faz parte da formação do imaginário. Porque se você não tem esse tipo de experiência, você está submisso a um medo. Tá? Quantas coisas você não estaria disposto a ceder por medo de apanhar, que é uma coisa que você não tem experiência, não sabe o quão sério pode ser. Tá? Então, é importante sim, por exemplo, esporte, você se machuca, você testa os limites do seu corpo, você conhece a partir disso os limites humanos, por isso que as Olimpíadas são interessantes. Porque as Olimpíadas tratam o limite humano. Você fala, caramba, dá para correr nessa velocidade, dá para pular dessa distância, né? Dá para bater com essa força. Tudo isso faz parte desse conjunto de possibilidades. Você só sabe porque alguém testou, senão você não tem como saber. Né? E quando você experimenta aquilo, você também tem uma ideia muito melhor da dificuldade. Esse negócio de atleta não é para nada, não serve para nada, isso é tudo ridículo, tudo fácil. Aí você vai fazer, você não consegue fazer nenhum infinitesimal daquilo.
É bom porque desenvolve humildade também, e você conhece melhor quais são as suas possibilidades reais. As artes, então, né, a arte literária, vou colocar aqui porque ela, para mim, é a arte por excelência que desenvolve o imaginário, ela desenvolve inúmeras situações que você não tem como saber de outra forma. Né? Quando você lê, vou dizer um caso aqui, um romance, que você está vendo como a pessoa está pensando, em que outro lugar você vê alguém pensando que não na sua própria cabeça? Em lugar nenhum. No filme não dá para ficar fazendo solilóquios infinitos da pessoa pensando, fica um filme insuportável de chato, imagina. A pessoa parada, aí você só começa a escutar aquela voz, né? A voz da pessoa pensando, aí aparece a outra, aí a voz da pessoa pensando. Então é um filme de 3 horas para um diálogo de 15 minutos, não faz o menor sentido. Né? Mas no livro isso é possível. Então você tem a experiência ali dos processos mentais de outras pessoas, o que te ajuda a entender os outros. Porque a pessoa que está ali pensando no livro, né, que foi descrito por alguém, você fala, eu não pensaria desse jeito. Mas tem alguém aqui que pensa, talvez alguém pense também. Aí você vê outro de outra forma, uma hora você consegue presumir, ó que as pessoas não necessariamente têm as mesmas respostas que você. Ó que coisa louca. Né? Então, as artes são importantíssimas para a formação do imaginário. Importantíssimas. E o esporte aparentemente não, mas também é. Tudo aquilo que desenvolve a nossa capacidade de contemplar o possível é absolutamente fundamental na construção sadia do imaginário. Se não é assim, acontece que nem eu falei no caso do soco na cara. Não é que há um vácuo. Não existe vácuo. O que existe é a introjeção de uma coisa que você não tem acesso. Um soco na cara vai me deformar, vai me matar, vai quebrar todos os meus ossos, vai doer de uma forma que eu nunca vou me recuperar. Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Mas essa é a impressão causada. Então não é que você não tem a imagem, você tem uma imagem louca. É muito difícil você não ter a imagem. É que a gente completa os buracos com coisas que não são boas. Tá? Então, quanto melhor é essa construção do imaginário, mais real ele fica. Francenise Silva. Você disse que a educação dos mesmos filhos tem suas peculiaridades, sim. Como conduzir olhando as peculiaridades de um adolescente de 14 e uma criança de 2? Bom, a criança de 14, né, já está aí há algum tempo. Tá? A despeito de qualquer coisa, já há uma certa familiaridade de como ela funciona, dos estímulos que para ela são melhores ou piores, né? Já tem um histórico todo formado. Esse histórico é importante para você saber como vai lidar com ela. Né? É muito difícil a gente se surpreender continuamente com as pessoas, a gente já tem mais ou menos um padrão de comportamento que a gente espera dos outros, especialmente das pessoas que estão próximas. Né? Agora, este padrão não necessariamente vai se repetir com a criança de 2, nem com qualquer outra. Né? Mesmo essa de 14 pode ter alguma experiência que mude alguma coisa na forma como ela lida com as coisas. Perfeitamente possível. Tá? Mas mudanças muito bruscas de dormir e acordar não existem. Tá? Então, quando não existem de forma natural. Então, quando você vê que há um comportamento muito estranho, muito diferente, isso tem que chamar atenção e tem que ser investigado. Às vezes tem problemas sérios por trás que você não sabe. Tá? Agora, a princípio, a tendência normal, geral, né, é de usar toda essa experiência acumulada com a criança de 14, com o adolescente de 14, para aplicar na criança de 2. Ah, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Então eu já vou mais ou menos refinando o processo para que, no caso dela, tudo seja feito de forma mais assertiva. Cuidado, porque isso não necessariamente é verdade. Às vezes as crianças são tão monumentalmente diferentes que um estímulo que era positivo em uma vai ser negativo na outra. Vai causar um problema e não uma solução. Então, toda nova criança é um novo universo. Todo um universo diferente. Você é uma pessoa mais sábia, ou deveria ser, a partir do contato e da experiência com uma criança. Que, na verdade, sempre é a segunda, né? Nós sempre somos a primeira criança que a gente teve contato. Então, lembrar da infância, na medida do possível, dos seus medos, das suas dificuldades, dos seus interesses, da forma como lidava com tudo isso, é muito bom, porque ajuda a gente a entender e a respeitar mais a criança. É difícil, mas é importante. Então, nós somos a primeira criança que nós temos contato. O nosso primeiro filho já é a segunda. Né? Então,
isso tem que ser levado em consideração para, justamente, essa sabedoria acumulada te proporciona mais recursos para lidar. Mas esses recursos não necessariamente são os mesmos. Eles podem ser completamente diferentes. Mas você já passou por uma experiência e já consegue lidar com isso com mais calma, mais serenidade, mais paciência, consegue projetar isso melhor no tempo. Este é o grande resultado que a gente tem já para os próximos filhos, entendeu? Não é necessariamente a resposta específica que você tem, mas sim a forma de lidar que melhorou. Você já consegue lidar de uma forma melhor, já tem mais experiência, mais tranquilidade, já sabe que determinadas dificuldades não vão acabar com a criança, né? E determinadas atitudes, vamos dizer, atitudes positivas, inclusive, não necessariamente vão continuar até o fim da vida. Tudo isso pode ser, pode e deve ser refletido para que o contato com cada uma das crianças seja um contato mais produtivo. Então eu tenho aqui uma nova instrução para todos aqueles que não pegaram, tinha que aparecer agora aquele QR Code que eu vou pegar no celular aqui e colocar, a oferta do curso, que é esse curso de formação do imaginário. Lá a gente trata de um monte de coisa, é tanta coisa que eu nem lembro, tá? Pra vocês verem como foi bastante coisa. Aliás, eu próprio vou ter que assistir depois. Então, o que tem neste combo? É este curso de formação do imaginário, mais o curso de educação personalizada, mais o curso de virtudes fundamentais, tudo em 12 vezes de R$ 34,90. Se eu arredondar, eu vou tomar um soco aqui do lado. Ou pelo valor total de R$ 349,70. E a assinatura da plataforma da Tutora, que oferece um monte de cursos, tem lá as carinhas dos professores, daqui a pouco vai ter a minha carinha também, de história, filosofia, educação, etc., é pelo valor de R$ 49,90 ao mês. É 50, mas é R$ 49,90. Tá? Então, de novo, a educação personalizada lá do professor Evandro Faustino é um curso de 7 horas com 21 aulas. O curso do professor Mauro Keller de Virtudes Fundamentais é um curso de mais de 5 horas com 9 aulas. E o meu curso, né, aqui no meio desses dois, é um curso pequenininho, de 4 horas com 9 aulas também. Certo? Deixa eu ver. Um monte de pergunta. Olá, acesse a oferta. Eu vou pegar o meu celular. Maria Ivoneide de Oliveira Nascimento. Nós somos Oliveira. Boa. Como avaliar a educação de um filho de 3 anos e um filho de 14? 3 anos é um pouco mais difícil, porque tem a ver, de novo, com as expectativas. O que você espera de uma criança de 3 anos? Uma criança de 3 anos ainda está desenvolvendo capacidade linguística. Ela consegue falar, ela consegue nomear as coisas com alguma tranquilidade, ela consegue elaborar frases. Agora, você fala, não, eu trabalho diariamente com meu filho, eu tenho meu tempo aqui dedicado praticamente exclusivamente a cuidar disso, etc. Eu gosto muito. Por exemplo, o meu filho, eu ensinei a ler com 3, porque eu ficava ali o tempo todo nesta atividade. A atividade das letras, de identificar letras, de ler histórias, era a brincadeira mais comum que eu fazia com ele. Então, foi fácil para ele passar a identificar as letras primeiro e depois as palavras. Então, era uma atividade que era feita todos os dias. E não era uma vez ou outra. Várias vezes ele pegava um livrinho e trazia, como eu falei, não no primeiro, agora no segundo, que tem 2. Tem 2? Não, ele vai fazer 2, caramba. Eu já decorei o livro. Ele sempre pega o mesmo livro, e leva lá o livro, eu já praticamente posso reescrever o livro. Então, isso para a criança é importante. A repetição, porque a repetição para eles é a base depois que eles vão usar para passar para experiências diferentes. Então, pode parecer chato para a gente, que lê a mesma história 400 vezes, mas é necessário. Estou falando de algumas expectativas que você tem com uma criança de 3 anos. Ela já anda, já fala, já se comunica com alguma tranquilidade, já começa a rejeitar as coisas que a gente dá para ela comer, entendeu? As expectativas normais da criança, que a criança já começa a dar mais trabalho. Agora, eu não sei quais são as expectativas para fazer esta avaliação. Então é um pouco mais difícil, porque a criança ainda é muito nova. A princípio, eu recomendo não ter expectativa nenhuma com uma criança de 3 anos. Agora, um filho de 14, aí já passou por um processo um pouco mais longo, então você já pode ter algumas expectativas, porque não importa, isso é uma coisa, eu sou um grande defensor
da particularidade de cada uma das pessoas no projeto de educação. Agora, existem elementos em comum que todos devem saber. Tá? Não é porque eu sou um sujeito assim que gosta de tal coisa e o outro de outra coisa, a gente não precisa saber da mesma coisa. Precisa, porque senão a comunicação entre vocês é impossível. A mesma língua você já tem que saber. Senão, um fala numa língua, outro fala na outra. Tá? Para a comunicação ser válida, efetiva, servir para alguma coisa, existe também um caldo cultural que você absorve, que você tem ali mais ou menos à disposição para poder falar alguma coisa para o outro. Né? A gente não fala com os outros em termos gramaticais. Eu vou fazer um sujeito, um predicado, todos aleatórios, mas pelo menos eles estão gramaticalmente corretos. Não é assim. A gente tem conteúdo para colocar. A gramática, ela é o esqueleto que permite que esse conteúdo seja manifestado de forma inteligível pelos outros. Então, há todo um universo de coisas comuns que uma criança de 14, eu chamo de criança porque para mim é criança até fazer, 30, né? Porque antes disso tá difícil. Então, que ela tem que saber para que ela se apresente, vamos dizer assim, socialmente como uma pessoa de 14 anos sem causar espanto. Então, eu vou usar aquelas questões de algum conteúdo de escola, por exemplo, ensino fundamental, a pessoa tem que ter algum domínio daquilo. Né, esteja ela na escola ou não, estou colocando nesse sentido, mas algum domínio dessas coisas ela tem que ter. Não vou dizer domínio total, mas pelo menos aquilo para ela tem que ser relativamente familiar. Além disso, ela tem que ter modos básicos de se comportar em sociedade. Ela já tem que ter construção de virtudes mais ou menos bem encaminhada. Tá? Ela está ali num problema que a gente chama de adolescência, mas mesmo assim não impede a pessoa de ter algo de civilizada. Né? Então, ele tem que se comportar de acordo com as regras sociais, ele tem que saber se colocar diante de determinados ambientes sem causar escândalo, né? Que algumas vezes as pessoas não lembram que isso é possível. Né? Então, isso tudo são coisas que a gente pode esperar com alguma tranquilidade. São coisas que, quando você observa alguém que não tem, causa espanto. Pensa nisso. Né? Eu olho para a criança de 14 anos e alguma falta ou alguma falha nela me causa assombro, me causa espanto. Se nada causar, você pode fazer o teste, que ele é até mais válido nesse sentido. Causa nos outros, as outras pessoas ficam espantadas por alguma coisa que ele faz ou deixa de fazer. O espantado eu quero dizer negativamente, né? Se for positivamente, melhor ainda. Agora, negativamente, ele tem alguma falha que as pessoas acham aquilo esquisito, aí sim você pode avaliar que a educação, naquele sentido, ela está falha. Se não tem nada disso, e ao contrário, só causa espantos positivos, pelo menos naquilo que é considerado a média, o teu filho está acima do esperado, o que é um bom sinal. Né? Não é uma garantia absoluta de grande realização educacional, porque isso é muito difícil de não só de ver como de mensurar, mas de que a coisa pelo menos está melhor encaminhada do que costumeiramente se vê. Ok? Código para solicitar o certificado. SEAC 270623. Eu não tenho resposta para isso. Mas hoje é o dia de hoje. Olá. Curso de educação... Calma, não. Curso... Não. Pera, é o nome do meu curso isso. O que eu esqueci já. Caramba, mas é a data de hoje. Então é o nome do meu curso, é a sigla, né? Eu sei lá qual é o nome que ficou no final, mas é isso aí, é a sigla do curso, mais a data de hoje, código para solicitar o certificado. Legal. Aprendi uma coisa nova. Menos o nome do meu curso. Qual é o nome do meu curso? Curso... Como educar as crianças. Como? Não é curso, é como. Esse negócio de curso me atrapalha. Como educar as crianças. Esse as crianças aparecer na sigla é muito para enganar. Bom, Elizabeth Merlin Alves. Meu neto tem 8 anos. Ele reclama muito das lições de casa. Fala que são chatas e sem graça. Ele provavelmente tem razão. Qual a sua opinião em relação à implicância dele com as lições de casa? Tem um americano, o nome dele é... Esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. Em que ele fala... Tem um livro que ele fala só das lições de casa. De como isso é contraproducente à educação. Não vou tomar partido a respeito disso, só estou falando que existe quem não considera a lição de casa uma coisa produtiva, tá? Agora, que elas são chatas e sem graça, a chance dele ter razão é muito alta, o que não o impede de ter que fazer, tá? Isso é uma coisa importante, se eu não me engano, tá no curso, se não tiver, devia estar, a respeito do gosto. A gente criou um modelo, né, um pouco
um pouco bastante ruim de sempre subordinar a nossa vontade de fazer as coisas ao gosto, ao prazer que elas oferecem. Tá? Apesar de parecer que isso sempre foi assim, isso não foi assim desde sempre. Isso, aliás, é bem recente. As pessoas antes tinham muito mais tranquilidade, elas até se sentiam felizes de corresponder às suas responsabilidades do que ficar só entregues ao prazer. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, mas isso vai demorar muito tempo para funcionar. Tá? Mas é interessante, na medida do possível, trabalhar esses valores. Então, a lição de casa, por ser uma regra que foi colocada, ela tem que ser obedecida. Né? Isso já é uma lição importante que você ensina para a criança. Porque quantas vezes a gente não está numa circunstância, num ambiente, num qualquer coisa, que a gente não concorda. E mesmo assim a gente tem que fazer. Isso aí é a regra da vida, cria caráter. Então, é importante que a criança aprenda a saber obedecer a regra do jogo, mesmo que essa regra não seja aquilo que ela esperava, uma coisa gostosa, mas faz parte do que ela tem que fazer. Agora, como eu disse, é perfeitamente possível, e aliás bastante provável, que a lição de casa seja muito chata e sem graça, e que o valor da lição de casa, que é a sedimentação, que é a confirmação do conhecimento, muitas vezes não está sendo feita daquele jeito. É perfeitamente possível, tá? Mas é importante trabalhar nesse outro sentido. Esta é uma das regras do jogo, tá? Você pode mudar as regras do jogo? Nesse sentido, não, tá? Enquanto ele estiver submetido à escola, que tem a lição de casa, aquela coisa toda, a regra do jogo é essa, tá? E ele tem que aprender a submeter a regra do jogo, o que não significa que ele tem que ser obrigado a gostar. Ele pode manter a resistência dele ad infinito, mas ele tem que obedecer mesmo assim. Tá? Esse é um valor importante que a gente está negligenciando, né, o da obediência, e isso só dá problema depois quando a pessoa fica mais velha. Agora, é possível, talvez, nesse sentido, procurar outras atividades para ver se esse é realmente o problema. Procure atividades que ele gosta e se interessa, ou pelo menos que ele devia gostar e estressar, de acordo com o que ele conta, com o que ele relata, e tenta oferecer, para ver se de fato o problema é da lição. Às vezes o problema não é da lição. Às vezes o problema é que ele não quer gastar o tempo dele daquela forma, então ele vai procurar qual é a justificativa que mais o favorece a não fazer aquilo. E aí é porque a atividade é chata, é sem graça, etc. Então vale o teste. Se tiver alguma outra atividade que ele goste, que seja também dentro daquele mesmo sentido, criativa, que reforce aquilo que ele está aprendendo, que seja educativo, etc., favoreça que ele faça, né? Junto com a que ele não gosta. Aquela tem que fazer de qualquer maneira. Agora, se nenhuma atividade é interessante, se ele não gosta de nada e ele quer fazer uma coisa específica, aí você já sabe que o problema não é da lição, mesmo que ela seja chata e sem graça. O problema é que ele não quer cumprir com as suas responsabilidades. Ele quer fazer outra coisa. Tá bom? Bom, pela hora, eu acho que eu já passei bastante do horário que eu devia ter parado, né? Espero que vocês não tenham ficado com raiva disso, mas tenham achado bom que eu tenha estendido um pouco, tá bom? Então, mas agora eu já vou encerrar, porque eu ainda vou pegar a estrada, e se eu fizer isso muito cansado, vai ser a minha última aula, porque eu vou dormir dirigindo, e aí acabou, tá? Então, espero dar outras aulas, espero que vocês tenham se interessado, que esta aula tenha sido boa e interessante para que vocês busquem no curso respostas mais claras, mais precisas. Tem coisas, inclusive, que eu nem tratei aqui, que no curso foram tratadas com mais profundidade, inclusive, tá? Algumas das coisas tratei aqui também. E talvez lá vocês descubram respostas para perguntas que vocês nem formularam ainda, que eu acho que vai acontecer, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês e o interesse, foi um monte de perguntas, eu estava vendo aqui uma lista de perguntas, né? O técnico que está aqui presente, cuidando da parte logística, o Maurício, ele só ia passando aqui as perguntas, eu ia vendo uma sequência infinita de perguntas, eu pensei, vou ter que responder tudo, vou ficar aqui até amanhã, mas espero que tenha sido bom e proveitoso para vocês. De novo, espero que vocês gostem do curso, que ele seja útil, que ele responda perguntas que vocês têm e perguntas que vocês não têm, e estou à disposição. Espero gravar outros cursos, inclusive estou gravando um agora,
e que todos eles favoreçam esta dificílima atividade que é educar alguém, seja nós mesmos, seja os outros, mas que no final desse trajeto, que normalmente é longo e árduo, todos nós fiquemos satisfeitos em ter feito o nosso melhor e que esse melhor traga para todos um resultado positivo, ok? Então, mais uma vez, agradeço a participação e o interesse e até a próxima.